Vamos lá, alunos do oitavo ano. Continuando aqui o nosso capítulo 12, a questão, vamos continuar trabalhando aqui com energia, né? E o livro, ele traz aqui no final mais essas 5 questões aqui, né? São questões que a gente tem que explicar bem, por isso eu estou utilizando essa aula, esse tempo. E essas questões é para fortalecer o conhecimento de vocês. Esse assunto aqui ele é muito abstrato, ao mesmo tempo ele é muito prático. A gente vê no dia a dia, mas a questão do entendimento, como funciona realmente as questões dos circuitos elétricos, né, as instalações elétricas, a geração de energia é uma coisa abstrata. Daí, eu queria trabalhar com vocês hoje, principalmente a questão de potência. Questão de potência, eu vou trabalhar com vocês mais de uma aula. Hoje eu vou trabalhar a potência em si. Depois eu vou trabalhar com vocês na prática, né? A questão da potência, como ela é colocada nos aparelhos, a diferença. Por exemplo, um aparelho mais potente, um aparelho menos potente, porque uma lâmpada mais potente, né, ela vai gastar mais. Uma lâmpada menos potente, ela vai gastar menos. Eu vou mostrar para vocês que não necessariamente o mais potente, ele vai dar uma melhor, vai te dar uma melhor satisfação, né? Um melhor trabalho satisfatório. Tem lâmpadas que ela tem uma grande potência e ela ilumina o mesmo tanto que uma lâmpada que tem uma potência menor, porque a tecnologia muda, eles utilizam uma tecnologia diferente. E essa tecnologia diferente consegue iluminar mais ou até o mesmo tanto, utilizando uma potência menor e, por conseguinte, um custo de energia menor, né? E aqui eu encontrei esse site aqui muito interessante esse site aqui interessante que eu acabei pesquisando aqui no Bing, botei o que é potência e energia e apareceu no primeiro resultado de pesquisa esse site aqui, né? E ele autoexplicativamente ele não é um site assim de educação, né? Propriamente de educação para alunos, mas eu encontrei informações nele. Em poucos minutos aqui verificando o site, eu encontrei informações interessantes aqui para a gente explicar na aula. E vamos seguir aqui o site inteiro e a gente consegue ver também aplicações. Por exemplo, ele tem um analisador de esse software aqui, ó, que analisa potência, né? Que é um instrumento que mede e quantifica a taxa de fluxo de potência em sistemas elétricos. O fluxo de potência é expresso em joules por segundo, ou joules por segundo, J sobre S, ou quilowatt-hora, né? Quilowatt-hora é o que a gente recebe na conta de energia em casa. Ele diz o seguinte: potência elétrica é a taxa por unidade de tempo que a energia elétrica é transferida em um sistema elétrico entre dois pontos. Vou fazer isso aqui, ó. Tem um ponto bem aqui, ponto A, e tem o ponto B, né? E aqui tem um fio metálico. Vamos imaginar aqui que é um fio de cobre. E esse fio de cobre, ele contém a capacidade de permitir a transferência de energia, transferência de elétrica. Ocorre dentro dele uma corrente elétrica, porque vamos imaginar aqui dentro do fio de cobre. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Isso. E agora como é que sai daqui e volta?
Pronto. A gente sabe que nesse tubo ele tem alguns íons, né? Íons metálicos, né? Íons metálicos formados majoritariamente de prótons e nêutrons. Aqui está positivo. E aqui está um íon positivo, um íon de cobre. E aqui tem outro íon metálico que também está positivo. E tem vários. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Íons, né? Que é um elemento. É um elemento com carga. Viu? Um elemento que ele está com a carga, ele não está neutro. E em volta deles existem os elétrons. E os elétrons, eles estão livres, eles ficam se movendo livres aqui. Estão entendendo? Estão se movendo livres em volta desses íons, que são elementos com carga. Sendo mais preciso, carga positiva. Por exemplo, o ferro, o cobre, né? O alumínio. Utiliza melhor condutor, ou mais, que eu vejo mais como conduzindo, transmitindo energia que a gente usa, por exemplo, é o cobre principal. Mas existem outros materiais que eles utilizam para fazer as instalações elétricas. Tem muitos vídeos aí na internet explicando. E por aí vai. Deixa eu pegar bem aqui uma tinta. Marca a caneta preta, bem grande. Vou pintar aqui, vai ser vários íons, ó. E esses íons são positivos. E os elétrons ficam em volta. Os elétrons ficam em volta. E aí os elétrons, eles fazem um certo movimento lá no espaço que eles estão. Um movimento desordenado. Vão para cima, vão para baixo, vão para um lado, vão para o outro. Eles possuem órbitas, né? Os elétrons possuem órbitas. E eles ficam se movendo, se locomovendo aí de perto. Quando eu coloco, por exemplo, uma diferença de potencial, eu coloco aqui um polo negativo, eu coloco aqui um material que é formado majoritariamente de cargas negativas, ou seja, as cargas negativas aqui promovem um campo, entendeu? Um campo elétrico aqui. E esse campo elétrico, ele possui interferência nesses elétrons que estão aqui, né? E nesse outro lado eu coloco cargas, né? E somada todas as cargas que estão aqui, todos os compostos que estão aqui, somando tudo, vai formar um polo positivo, ou seja, majoritariamente as cargas que estão lá formam um campo positivo, né? Ensino médio, nós vamos estuda-se isso na disciplina de física muito bem. Muito, estuda demais isso aí. No vestibular cai muitas questões sobre isso. Como eles vão formar esses polos. Mas eu quero que vocês entendam que tem muita substância, ou muitos elementos, compostos, íons, por aí vai, que eles possuem no todo, juntando tudo que tem lá, carga positiva. Como tem dois polos aqui, há uma diferença de potencial que vai ocorrer um movimento ordenado. Ou seja, os elétrons que estavam indo para cima, para baixo, batendo para um lado, para o outro, lá nas suas órbitas, vindo para cima e uma coisa bagunçada, eles vão ordenadamente serem repelidos, ó, que sai, vão ser repelidos pelo polo negativo. O polo negativo vai formar campo, né, que vai repelir esse elétron. Vou botar só aqui.
e eles vão chegar aqui no polo negativo, né? Ocorreu um fluxo de elétron, uma corrente elétrica, ocorreu um fluxo de energia daqui do A para o B. E o que é que uma potência vai medir? Vamos dizer que tem um medidor de potência bem aqui. Tem um medidor de potência bem aqui. Vamos imaginar que aqui tem um medidor de potência. E aí, o que é que ele vai medir? Ele vai medir a quantidade de energia, vou botar um E aqui de energia, que ocorreu num determinado tempo, T, tempo. Energia determinado tempo. Vamos imaginar o seguinte, em uma hora, né? Em uma hora ocorreu uma determinada, né? 1000 kW, né? 1000 kW em uma hora. Viu? Em uma hora passaram por ali 1000 kW. Vai lá, quilowatt-hora. No ensino médio, a gente estuda aqui a fórmula de potência, que é energia sobre o tempo, né? Dado como T. Energia sobre o tempo é a potência, que é o que ele explica bem aqui, ó. Potência elétrica é a taxa de unidade de tempo que a energia elétrica é transferida em um sistema elétrico entre dois pontos, ou seja, tem o ponto A, tem o ponto B. Viu a taxa de unidade por unidade de tempo em uma hora? Teve um fluxo de 1000 joules, entendeu? E o que 1000 joules? Ou então 10.000 kWh, ocorreu um fluxo disso, é chamado potência. Ó, 1000 kW, passou por aqui, entre A e B, 1000 kW. Aí, como eu pedi o tempo por hora, uma hora, quilowatt, eu consigo medir o tempo, né? É o fluxo expresso. A potência é dada pelo fluxo expresso entre energia e tempo, né? Você escolhe se o tempo, se quiser medir em segundos, quiser medir minutos, quiser medir em horas, né? E por aí vai. E energia, o mais comum a gente usar, por exemplo, os joules, né? A energia, os joules. E na potência elétrica, como eu já expliquei para vocês, na potência elétrica a gente costuma utilizar na conta de energia o quilowatt-hora. E aqui no site ele faz aqui uma propaganda dos produtos, né? É aqui o que é potência elétrica. Você pode olhar para um circuito elétrico, mas não pode ver a voltagem estar presente ou se uma corrente está fluindo. Você não deve estender a mão para descobrir, porque isso é extremamente perigoso e possivelmente até letal. Portanto, devemos usar o instrumento correto para medir a eletricidade. E olha, ele está falando aqui que ele pode usar elementos para medir a eletricidade, né? Ele coloca aqui analogias sobre a questão da tensão, da corrente, da resistência, né? Por exemplo, aqui na questão da tensão, ele deu a analogia que é a bomba que empurra a água pela tubulação. Isso é medida em volts. Por exemplo, uma bomba empurra a água, coloca pressão nessa água, por exemplo, está a água paradinha, de repente uma bomba empurra, joga mais água e uma água vai empurrando outra, uma água vai empurrando outra e forma, como é que se diz, uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão em cima das águas e vai empurrando. Vocês estão entendendo? E é isso que faz, por exemplo, uma bateria, ela cria uma diferença de potencial, por exemplo, positivo e negativo, né? Que depois, no ensino médio, nós vamos estudar nas séries mais para frente, pelo nono ano, depois no ensino médio, a questão da corrente convencional e real. Eu quero que você entenda primeiro que o elétron ele é atraído pelo positivo. Vocês podem entender isso primeiro.
Questão da corrente. É o diâmetro do tubo, os tubos. Pronto, a corrente. Ó, aqui, ó. Ocorreu a voltagem. Essa voltagem, ela faz a diferença de potencial e a corrente passa pelo tubo, né? O tubo metálico. Resistência é a obstrução dentro da tubulação que interfere no fluxo de água. Resistência, por exemplo, é a questão da lâmpada incandescente. Vai passando pelo fio metálico e as partículas, né, vão se debatendo, vão se misturando. Isso é que se diz, são obstáculos que a corrente elétrica sofre. Por exemplo, ela está passando aqui, aí de repente se choca com o material, continua se chocando com o material, e essa resistência acaba gerando, né, transferência de calor, acaba aumentando a temperatura. O chuveiro elétrico vai passando a corrente, vai se debatendo no material, né, o efeito Joule, ocorre a liberação de calor, né, aumento da temperatura e por aí vai. E aqui, ele está, olha, ó, mostrando as fórmulas. Esse aqui que a gente vai ver no ensino médio, ó, muito interessante. Agora aqui ele já está chegando já no ensino superior. Aqui ele já está no ensino superior. Essas fórmulas bem aqui, essa fórmula aqui. Aí ele já está mostrando aqui os analisadores de potência. Por aqui eu acho que já está de bom tamanho para vocês entenderem isso. Vocês entendendo isso aqui, vocês estão mais do que preparados para fazer qualquer questão, né? Agora vamos aqui para as questões. Na página 238, né? Explore diferentes linguagens. Nós tínhamos feito as outras atividades, né? Que é do use o que aprendeu. Né? Foi até a questão 14, até a questão 14. Vamos lá, questão 1. O esquema ao lado mostra o circuito elétrico de uma lanterna comum, usando duas pilhas de 1,5 volts, um soquete, fios elétricos e fita adesiva. E você conseguiria fazer, um soquete, fios elétricos e fita adesiva, você conseguiria fazer a mesma lâmpada acender. Fora da lanterna, desenhe seu caderno como você faria, se for possível, faça um experimento para comprovar a resposta. Indique no seu desenho o sentido do movimento das cargas negativas elétrons nos fios, né? O que ele fez aqui? Ele botou a lanterna. Tem uma lanterna aqui, né? Deixa eu ampliar aqui o que é isso aí. Ele botou aqui, ó. O esquema ao lado mostra o circuito elétrico de uma lanterna comum, usando duas pilhas de 1,5 volts, um soquete, fios elétricos e fita adesiva. Você conseguiria fazer a mesma lâmpada acender fora da lanterna? Ele quer que eu construa, desenhe seu caderno como você faria. Ou seja, eu utilizando, né, fios elétricos, uma fita adesiva, um soquete e duas pilhas. Se eu conseguiria fazer a lâmpada, vamos ver aqui. Eu tenho que ter duas pilhas, eu tenho que fazer uma lâmpada acender sem ser uma lanterna. Eu tenho que fazer uma instalação elétrica. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma lâmpada aqui. Como é que eu vou acender essa lâmpada? Bota essa lâmpada aqui. Pronto, eu tenho que acender essa lâmpada, né? Eu vou pegar aqui o material dela aqui. Colei ela na fita adesiva, né? Agora, deixa eu fazer o fiozinho dela aqui. Vamos lá. Deixa eu pintar aqui, ó. Que é aquela partezinha de metal embaixo da lâmpada.
Vamos lá, vamos lá. Eu vou ter que ter duas pilhas. Eu vou pegar esse tamanho para o tamanho. Isso aqui tá muito grande. Esse aqui. Eu vou fazer uma pilha aqui positiva. Outra pilha aqui no positivo. Né? Positivo. Negativo. O positivo a gente liga com o negativo. Vai ter que ter uns fluxo aqui, ó. Né? Pronto, eu tenho uma pilha. A pilha vai dar, né, a voltagem, a diferença de potencial. Eu preciso, para fazer esse equipamento ligar, eu preciso de um circuito fechado que tenha um material que consiga passar a corrente elétrica. Como eu falei, o fio de cobre tem isso, isso e aquilo. Então, eu vou passar aqui por um fio. Eu gosto do cobre para colocar esse marronzinho. Tá indo aqui. Pronto, passou aqui por esse equipamento. Ligou. E voltando. Peguei aqui o material. Eu liguei aqui no negativo. Né? Ó. Positivo. Negativo. Positivo. Negativo, ó. Tem que ter essa diferença de potencial. Não pode ser o mesmo nível negativo com negativo. Tem que ser o positivo e o negativo. Tem que ter uma diferença para gerar uma corrente elétrica. Não pode estar no mesmo nível, né? Aí o que é que vai acontecer aqui? Ele perguntou: indique no seu desenho o sentido de movimento das cargas negativas. Ó, as cargas negativas, elas são expulsas pelo polo positivo. Então eles vão aqui, ó. Saindo do negativo. Quando eles passam pela lâmpada, vamos dizer que aqui é uma lâmpada incandescente, nesse fio as partículas vão se chocar com o material e entre elas. E nesse choque vai ocorrer a liberação de calor e essa lâmpada aqui vai acender, ó. Acendeu a lâmpada. E passando por ela, ele vai para cá, chegando até o polo positivo. E vai seguindo até acabar, né, a transformação da energia química em energia elétrica. A gente sabe que as substâncias dentro da pilha, eu dei uma breve explicação lá naquela aula, né, nas primeiras aulas aqui do capítulo, que dentro da pilha ocorrem algumas trocas, né, de substâncias dentro dela, que nessas trocas ocorre a formação da energia elétrica. Por aí vai. Ou seja, a questão 1 está respondida. É nesse sentido aqui, sai do negativo e vai para o positivo. Questão 2. Durante uma solenidade, um representante do governo deu a seguinte declaração. Aqui, ó, questão 2. Estamos estudando a possibilidade de, em vez de geração térmica e hidrelétrica, empregar nesta região alternativas energéticas renováveis, tais como energia eólica, a solar e a proveniente da biomassa. Releia o capítulo e responda as perguntas ao lado. O que é energia eólica? Energia eólica é energia que a gente consegue do vento. Por exemplo, eu dei o exemplo dos cataventos, né? Vou desenhar rapidinho aqui. Tá aqui um catavento. Fazer ele rápido mesmo assim, se ficar fora do tamanho. Tá aqui o catavento, recebe a transmissão de vento, né? E tem uma turbinazinha aqui, tem um fio, que tem uma outra equipamento aqui, que leva energia para o centro de distribuição, né? Eita, aqui esse desenho aqui, mas deu para entender, né? Ele leva energia para o centro de distribuição. Tá um desenho muito feito às pressas aqui, mas é só porque eu já expliquei esse assunto. Passou o vento, ele começa a girar, a energia do vento. Né? Muito simples. Energia solar. Também já existem algumas placas, né, solares.
E por meio de algumas, existem várias, né, várias tecnologias diferentes, utilizando materiais diferentes. Não é só um tipo de material, não é só um tipo de empresa, é um tipo de tecnologia. Mas o básico é o que? A luz do sol vem, essas placas elas captam, né? Há uma transferência de energia, né? A luz solar ela carrega energia. Há uma série de acontecimentos aí nessa placa. Há uma formação de energia elétrica através desses acontecimentos, né, vindo dessas placas. São acontecimentos complexos, são bem complexos de ensino médio, a gente estuda mais isso. E ocorre a formação da energia elétrica, utilizando a luz do sol. Bateu aqui. E letra C, que é biomassa. Como pode ser usada para gerar energia, né? Letra C, o que é biomassa? Como pode ser usada para gerar energia? O que é biomassa? O que é biomassa? Como pode ser utilizada para gerar energia? A gente tem várias formas. Por exemplo, digamos assim, de modo simples, a biomassa é uma matéria orgânica, né? Matéria vindo da vida. Por exemplo, as fezes de animais, fezes de uma vaca, do gado, né? Pode colocar essas, por exemplo, vou fazer aqui ó, uma tenda gigante. Tá aqui uma tenda gigante. Aqui é o chão, né? Imaginar que aqui tem uma tenda gigante. E eu coloquei aqui, dentro dessa tenda gigante, coloquei aqui fezes. Tá aqui, ó, cheio de fezes de gado. Vai ocorrer uma série de transformações aqui, que essas fezes, gente, ó, essa decomposição, né? Essas fezes vão gerar gases, o gás metano, né? Ou outros materiais, por exemplo, ou uma série de gases aqui, mas principalmente o gás metano e o gás carbônico, digamos assim, entre a questão da biomassa, né? Biomassa para queima de muitos materiais, por exemplo, vem questão do gás carbônico, com essa decomposição. Esse gás metano, eu posso colocar ele em uma turbina aqui, em qualquer material, por exemplo, numa fábrica, guardar, botar ele numa tubulação. E essa tubulação, coloque ele numa termoelétrica. Essa termoelétrica vai queimar esse gás, né? Vai queimar esse gás. E esse gás vai girar uma turbina. Vou botar também aqui o fogo. Aqui teve um fogo. Teve uma fogueira de São João aqui. Ocorreu aqui um processo que ele girou uma turbina aqui. Girou uma turbina. A turbina tá toda torta. Ai, meu Deus do céu. Queimou aqui a fogueira. Gás metano. Que é de forma simplificada, viu, pessoal? Porque essa aula aqui é só a questão de resolução de exercício. Eu estou explicando mais aqui para dar um complemento para vocês. Girou essa turbina aqui e essa energia cinética da turbina forma a energia elétrica, ou seja, ocorreu a formação da energia elétrica pela combustão desse gás. Ocorreu a combustão desse gás, a queima dele. Mas, por exemplo, a cana-de-açúcar, ela produz
O etanol pega a cana, planta cana de açúcar, né? Vamos imaginar aqui que é uma canazinha de açúcar, várias. Uma série de transformações físicas e químicas lá na fábrica, né? Tira o bagaço, né? Pega a parte, o material, forma a fermentação, uma série de coisas mais complexas. A gente pode trabalhar melhor numa aula, passar um documentário, um vídeo para vocês, reportagem, tem muita reportagem interessante, que vai produzir, por exemplo, o etanol. O etanol. Produzir o etanol, eu vou queimar esse etanol, por exemplo, numa termoelétrica, vou queimar esse etanol, que é um composto inflamável, e vou utilizar para girar uma turbina, ou então para um combustível de carro. Queima, né, aquela explosão e começa a rodar, bater lá os motores lá, né, do carro. A queima da biomassa ou de gases vindo dela produz calor que pode ser usado para gerar energia elétrica. Ou seja, eu queimo, por exemplo, a biomassa, por exemplo, a madeira, pego a madeira, queimo a madeira, ou pego os gases, por exemplo, eu utilizei aqui as fezes de boi, de gado. Essas fezes, por alguns processos, com a ajuda do micro-organismo, produzem os gases. Esses gases colocam na tubulação, eles chegam nesse determinado local, eu queimo esses gases, faz girar a turbina. Eu pego, por exemplo, a cana-de-açúcar, realizo alguns processos nela, o processo material, né, e coloco numa fábrica e acaba produzindo o etanol. Esse etanol eu vou queimá-lo, seja para produzir uma energia termoelétrica ou, por exemplo, numa fábrica, ou eu utilizo no automóvel. Letra D. Letra C já está respondida. Agora, letra D. O que essas três formas de energia são alternativas energéticas renováveis? Muito simples. A eólica, o vento vai estar aí enquanto a Terra for do jeito que é a Terra, né? A não ser que a Terra exploda, não exista mais planeta Terra, aí não vai ocorrer mais o vento, não vai ser o nada. O Sol está aí para nós com o tempo que a gente quiser, né? Ou seja, não vai acabar nunca, o vento não vai acabar, o Sol não vai acabar. Materiais orgânicos. Enquanto o ser humano deixar, vai estar aí. Se a gente, os animais, criar gado, criar boi, ou então fezes de outros animais, enquanto a gente puder captar essas fezes, eles estiverem vivos, não entrarem em extinção, vamos continuar tendo esses materiais, o tanto quiser. Madeira de árvore, enquanto tiver árvore que a gente planta novas árvores, derrubou uma árvore, pegou a madeira, a gente pode plantar outras, mesma coisa, cana-de-açúcar. Pegou uma plantação inteira de cana-de-açúcar, vários e várias milhares de hectares. Derrubou tudo. Já na outra safra, planta e colhe de novo. Todos os anos vai plantando e colhendo e não vai acabar nunca. Diferente, por exemplo, do petróleo, do carvão mineral, porque são compostos que demoram milhões e milhões de anos para serem formados. O ser humano não tem ideia ainda perfeita de como esse material é formado. Entendeu? Ele tem uma estimativa, uma expectativa, uma teoria de como isso foi formado. Ele não sabe exatamente como que eles foram formados. Senão o ser humano ele prepararia algumas formas similares, né, de como produzir esse material. Até o momento o ser humano não tem esses aprendizados e tecnologias para isso. Por isso que diz que energias não renováveis, enquanto essas aqui podem ser recompostas. São energias renováveis. O que o autor da declaração quis dizer com geração térmica e hidrelétrica? Térmica é quando queima. Por exemplo, eu queimei aqui, ó. Térmica. Energia térmica, hoje a transferência de calor do mais quente para o mais frio. Sempre do mais quente para o mais frio. Por exemplo, você pega numa pedra de gelo, né? Sua mão está transferindo calor para a pedra de gelo.
Sua mão, você sente mais frio, por quê? Porque você está perdendo calor, você sente aquele gelo, aquela coisa mais fria, você está perdendo calor para essa mão. Está esfriando, a temperatura dessa mão está caindo. E o gelo começa a derreter porque ele pega a energia térmica do seu corpo, da sua mão. O que o autor da classe é hidrelétrica e já trabalhamos, que é a energia que a gente vai, por exemplo, da força da diferença de altura das águas, a queda d'água. A queda d'água, né, que é uma energia potencial gravitacional. Quando a água cai, faz girar uma turbina. E essa turbina, um processo, por exemplo, os ímãs, são os ímãs que se giram, que se movem de um lado para o outro, induz uma corrente elétrica lá no gerador e por aí vai e produz energia elétrica. Quer que a gente entenda principalmente de hidrelétrica, que tem essa queda d'água, né? Há uma diferença de altura e há essa queda d'água. Questão 2, totalmente respondida. Questão 3. Pesquise nas contas de energia elétrica da sua casa quantos kWh foram consumidos em cada um dos últimos 12 meses. Monte uma tabela com esses dados, a seguir analise e diga se existe alguma relação entre o consumo e a variação de temperatura ao longo do ano. Isso aqui eu não preciso nem pegar, né? Porque Teresina, não preciso pegar minha conta de energia, mas se eu for pesquisar, a partir desse mês de junho, até o finalzinho, última semana de novembro, é a época que a gente gasta mais energia. É a época que a gente utiliza mais o ventilador. Em velocidades maiores. Por exemplo, vou pegar aqui em fevereiro. Fevereiro é um clima bem mais ameno, é um período chuvoso aqui no Piauí. Quando muitas horas a gente nem usa o ventilador, não usa o ar-condicionado. E quando a gente usa qualquer um dos dois, a gente gasta uma potência bem baixa. Bota o ventilador na velocidade menor. Bota o ar-condicionado em temperaturas, por exemplo, que não precisam ser tão baixas, ele trabalha menos. Ou seja, claro que na conta de energia isso tem uma diferença. Se eu botar o ventilador na potência maior para ele girar mais rápido, isso gasta mais energia. Potência, ou seja, potência, a quantidade de energia que passa, que é consumida ali, por um determinado tempo. Se eu colocar o ventilador na velocidade 3, ele vai gastar bem mais energia porque ele está consumindo, ele está numa potência maior e consome mais energia em quantidade de tempo. Nesse período agora, ó, tá dando aqui na tela, aqui, ó, embaixo da 7, dando 33 graus. Se a gente pegar outras épocas, se estivesse chovendo aqui, nesse fim de tarde, estaria dando 27 graus, 28 graus. Estaria aí 5 graus a menos, mas aquele ventinho, aquela sensação de molhado. Já, por exemplo, não estaria utilizando um ventilador aqui no momento. Eu utilizaria uma velocidade menor, uma potência menor. Se você for analisar a conta de energia da sua casa, você também vai perceber isso, né? A conta de energia, né, nos meses mais quentes é maior do que nos meses mais frios. Variação de temperatura ao longo do ano. Questão 4. Elabora um texto para um comercial de rádio de 30 segundos, informando a população sobre o risco de substituir, em equipamentos elétricos, fusíveis queimados por pedaços de arame. A gente trabalhou isso, ó, vamos lá. Eu vou, como se eu estivesse no programa de rádio aqui, vou trabalhar aqui com vocês. E eu sou aqui o entrevistado. O locutor me pergunta: Pedro, professor Pedro, qual é o risco de substituir equipamentos elétricos fusíveis queimados por pedaços de arame? Eu vou e respondo, ó. Pessoal da rádio, ouvintes e todos os companheiros da rádio, qual é o perigo de trocar um fusível por um pedaço de arame? O fusível ele serve para quê? Ele serve para, no momento de alta intensidade de corrente, ou seja, ocorreu uma corrente elétrica muito alta, a intensidade foi muito alta. Essa intensidade alta pode significar, por exemplo, que ocorreu um curto-circuito, que desencapou um fio, ou que a tensão das ruas
mandou uma corrente fora do normal. Isso pode danificar seus aparelhos, isso pode causar incêndios, pode causar algum desastre, dar choque no pessoal da casa. E o que é que o fusível faz? O fusível, quando percebe que a corrente é muito alta, ele queima. E as pessoas, e o fusível queima, e no caso ele teria que ser trocado. E o que é que as pessoas fazem? Já que não quer ficar sem energia, coloca um aramezinho, né? Que o arame ele consegue fazer a corrente elétrica passar, ele transmite os elétrons que estão ali. Colocando o arame, ele substitui o fusível. Mas a questão é que o arame ele não queima se passar uma corrente muito alta. E outra, pedaços de arame eles não são adequados para fazer a transmissão elétrica, pelo amor de Deus. Nem numa emergência. Numa emergência, só se for uma questão de vida ou morte, você coloca um aramezinho por alguns poucos minutos, ou no máximo 1 ou 2 horas. Mas é preferível nem fazer isso. Vá na loja de construção e coloca um fusível, né? Chama o corpo de bombeiros, diz que é vida ou morte, eles vão poder ajudar. O corpo de bombeiros está aí para isso, diz, ó, tô com uma pessoa que está hospitalizada aqui em casa, é 3 horas da madrugada, não tem loja de construção aqui perto aberta essa hora, meu fusível queimou, o bombeiro, se puder me ajudar aqui de alguma forma, minha mãe não pode estar. O bombeiro ele vai fazer alguma coisa, vai entregar um fusível, emprestar, ele vai fazer uma instalação provisória, que é mais segura do que pedaço de arame, e por aí vai. Se você não conseguiu o certo mesmo era conseguir um eletricista. Agora, se não deu nada, não deu certo nada, aí você apela para as autoridades públicas. Se não der certo em nada, é uma questão de vida ou morte, aí você usa um pedaço de arame por alguns minutos. Só para ligar uma luz, né, para encontrar alguma coisa, ligar um aparelho, utilizar um aparelho médico, né, para medir uma pressão, para medir os batimentos de uma pessoa, aí depois você desliga, transfere essa pessoa que está doente para um hospital ou para algum lugar. Agora não utilize pedaço de arame, pelo amor de Deus. Ou seja, o arame ele é um meio de burlar, né, essa falta do fusível. Porque a gente sabe que instalação a gente utiliza metais, né, fios metálicos. E o arame ele consegue de certa forma servir como instalação. Mas ele não é adequado, não utilize arame. Queimou o fusível, coloque o fusível. E tá aí. Questão 4 respondido. Acho que eu dei mais do que um comercial de 30 segundos, né? Acho que foi mais de 1 minuto que eu vou falando, mas a questão está respondida. Questão 5. Crie um slogan para uma campanha cujo objetivo é evitar mortes por choque elétrico. Um slogan. Deixa eu botar aqui. Estou descrevendo aqui. Um slogan. Eu tô sem criatividade total. Você tem internet, tem um negócio de estar em choque, né? E aí, tá em choque? Tá em choque, mas eu não quero. Minha coisa séria, não vou fazer brincadeira, não. Tá em choque, não. Chocado, né? Tá chocado. Eu vou botar aqui. Vou botar aqui não. Vou botar aqui não seja surpreendido. Aqui é o slogan, chefe, né, da minha campanha, não seja surpreendido. Aí eu coloco aí embaixo. Não vou fazer uma propaganda no rádio, né? Não seja surpreendido. Choques elétricos são perigosos.
Pronto, aí não, campanha não seja surpreendido. Choques elétricos são perigosos. Aí eu colocaria um texto. Fosse numa revista, no jornal, um texto escrito. No rádio, na televisão, um texto lido, né? Aí dizer, olha, reveja suas instalações, tome cuidado, atualize seus aparelhos, reforme sua casa constantemente para rever as instalações. Com o tempo, as instalações elétricas elas vão se desgastando. Então, reveja suas tomadas, né? Os disjuntores, os fusíveis, os fios, o que você puder fazer para diminuir, por exemplo, o excesso de ocorrer a questão das descargas elétricas na sua casa. Aí, choques elétricos fora da sua casa, evitar de toda forma, de qualquer forma, entrar em contato com qualquer instalação pública. Quem tem que trabalhar, quem tem que mexer nessas instalações públicas da rede de distribuição pública são os profissionais da rede, né? O cidadão comum, ele não deve mexer nisso, ele não tem nem autorização para fazer isso. Ele tem que chamar a companhia de distribuição energética, né? É a companhia que está distribuindo energia para a população. Essa companhia são, por exemplo, se for uma estatal ou se for uma concessão pública, né, para uma empresa privada, aí essa empresa que vai fazer a instalação nas casas, ela vai fazer a manutenção, ela vai fazer a fiscalização, vai entregar as contas de energia. E se tiver alguma coisa para se fazer no poste, o cidadão tem que ligar para essas empresas. Então não seja surpreendido. Choques elétricos são perigosos. O cidadão, por exemplo, despreparado, ele vai e pega nos fios elétricos, ele toma um choque e morre. O pessoal encerra aqui, né, a série de questões do capítulo 12. Vou continuar trabalhando com vocês a questão da energia. Vamos ter mais 2 ou 3 aulas de energia. Eu digo que duas ou 3. Se puder, mais uma terceira aula, né? Aí já está praticamente saturado a questão de energia aqui para o 8º ano. Aí depois a gente comenta, tem muita videoaula e vídeos. Vídeo de entretenimento, documentário, debate, entrevista aqui na internet. Por exemplo, no YouTube tem muito disso. Entrevista, debate, documentário, vídeos de entretenimento, vídeos bem legaisinhos, o pessoal faz uma animaçãozinha, faz vídeos mais didáticos, vídeos com mais brincadeirinhas, né? Uns videozinhos mais dinâmicos. Tem muita coisa boa. O pessoal encerra aqui a aula, né, do 8º ano. A gente destrinchou aqui o livro, capítulo 12, todo, que é o último capítulo do livro. A gente vai continuar trabalhando por 2 ou 3 aulas esse assunto. Ele é bem tranquilo, né? No começo, a gente, como eu falei, você consegue ter uma dificuldade para responder os exercícios. É um assunto bem prático, mas ao mesmo tempo é abstrato. Mas eu, particularmente, achei tranquilo trabalhar aqui com vocês. E com a prática vocês vão entender melhor esse assunto, né? Então, que digo com prática? Vocês refazerem os exercícios, reassistirem as videoaulas e relerem os capítulos. Aí você vai ter uma prática bacana e observar. Não vá mexer na energia. Você observa agora com outro olhar. Você assiste documentários agora com outro olhar, um olhar mais técnico, com mais informações, mais sabedorias, reportagens e isso e aquilo. Por isso que eu digo que é um assunto que você pode pegar uma coisa mais prática, né? Você pode conversar com profissionais, se tem algum parente, um amigo, um vizinho que é profissional, você faz perguntas. E aí, instalação, o que é o positivo, o que é o negativo, o que é o neutro, como é que são as tomadas, como é a distribuição elétrica, né? Tem a voltagem, isso e aquilo. Me mostra aí como é que eu utilizo um voltímetro, né? Um multímetro, um amperímetro. Me mostra aí um disjuntor, um fusível. Você conversa com profissionais, com pessoas. Tem muito vídeo
de gente ensinando a ser eletricista na internet, né? Você só assiste o vídeo, você não faça o que eles estão fazendo. Isso é coisa de adulto. Quando vocês estiverem adultos, vocês vão mexer em instalação elétrica, fazer um curso prático, né? Um curso técnico, um curso superior, por aí vai. O pessoal encerra aqui a aula. Muito obrigado.